Pessoal, e antes da gente ir aí para um conteúdo mais denso, mais técnico, mais voltado exatamente para aquilo que vocês estão buscando aqui, tá? Eu acho que é fundamental eu comentar, tá, o porquê desse curso aqui, tá? Porque com base no que a gente já vivenciou, já experienciou aqui ao longo de anos aí, décadas atendendo clientes, tá? A gente já viu um padrão natural das pessoas de acontecer ao longo do processo de projeto, indo para um processo de obra, tá? Que acontece quase que 100% das vezes, eu diria que 101% dos clientes acontece esse mesmo tipo de padrão, e é um padrão que possivelmente pode acabar acontecendo aí com vocês, tá? Então é por isso é importante eu ressaltar e frisar a importância de como que o curso se originou, tá? Por conta desse padrão repetitivo, que é o que muitas vezes causa o problema da obra estourar, da pessoa morar numa obra inacabada, não conseguir terminar, se endividar com uma dívida não planejada, tá? Porque quando a gente está aí numa fase aí de sonho, de planejamento, de contratar um arquiteto, contratar um engenheiro, contratar aí um empreiteiro, começar a pensar de como que vai ser essa casa, tá? Eu diria que as pessoas muitas vezes elas, né, elas pensam e sonham muito além, tá, do que aquilo que realmente condiz com a realidade financeira. Mas isso não é culpa das pessoas, tá? Porque muitas vezes é algo realmente difícil, complexo, de realmente quantificar e contabilizar o que cada uma dessas decisões que está no nosso imaginário, que está no nosso pensamento, que está no nosso sonho, né, de transformar isso realmente em números. É uma ciência que existe, ela precisa ter um cruzamento aí de várias informações, de vários dados, tá? Porque como a gente não é simplesmente como levar o carro no mecânico, né? Consertar um probleminha aqui, um probleminha, construir uma casa é um organismo muito maior, muito mais complexo, que envolve muito mais mão de obra do que só um mecânico, né? Então, ele tem uma certa complexidade para que a gente cruze as informações, pessoal. Então, a maior parte dos clientes, quando começa a desenvolver um projeto, tá? Eles muitas vezes querem casas extremamente generosas, amplas, grandes, né? Querem muitas vezes, é só botar um quartinho a mais, é só botar um banheirinho a mais, é só tudo é só uma coisinha, né? Como se fosse uma coisinha só. Só que cada decisãozinha dessas é um valor financeiro gigante, tá? Só que é muito difícil de ter isso em mente. Eu entendo, até mesmo para os profissionais da construção, né? Não é difícil de tangibilizar tudo isso, né? Quanto que impacta cada uma desses é só colocar isso, é só colocar não sei o que, vai impactar no custo final dessa obra, dessa casa. E quando vê, né, nesses, coloca mais isso, coloca mais aquilo, eu quero uma casa, um quarto maior assim, maior assado, uma janela maior aqui, né, uma janela maior na sala, uma maior no quarto. Mas quando vê, né, tu pensa que é só uma decisãozinha ali que tu tomou, né, de, essa janela precisa ser ampla, esse quarto precisa ser maior, esse tipo de coisa, quando vê, sai fora, né? Isso aí sai fora do custo planejado, do custo previsto pela família, porque nesse momento, quando se está imaginando a casa que vocês vão morar, estão imaginando esse novo lar, a gente entra num mundo aí muito mais da fantasia, aonde a gente se permite, né, ousar um pouco mais, só que a gente muitas vezes perde a noção de trazer isso para o presente, para o mundo real de valores, de custos, e é um pouco esse pé no chão aqui desse curso que eu quero mostrar para vocês, que a gente consiga trazer, tá, informações que vá realmente orientar para
que a gente não perca esse encantamento com o projeto, esse encantamento com as nossas necessidades. A gente sabe que a gente quer o melhor para nossa família, né, para os nossos filhos, para o nosso lar, mas a gente precisa ter aí, né, digamos, um amparo, né, um conforto também financeiro, né? De nada adianta a gente planejar que vai fazer e acontecer, né, quando vê a obra ela não termina, ela nunca se acaba. E quando vê, vocês entram em dívida e ficam numa situação pior, né, do que se não tivesse sonhado com tudo isso, planejado tudo isso, por mais que a família, né, queira, né, dar esse passo, mas a gente precisa sim ter o pé no chão, tá? Então esse método aqui, pessoal, ele surgiu, tá, dessa pergunta básica, dessa pergunta fatídica que é: todo mundo quer saber quanto vai custar a minha casa. Só que nenhum profissional, até hoje, até ter esse método, tá, tem aquela bola de cristal para dizer assim: ah, tua casa vai custar X, tua casa vai custar 2x, tua casa vai custar 3x. A gente precisa ter algumas informações iniciais, né, algumas premissas básicas para que a gente consiga começar a modelar esse custo, tá? E é fundamental, tá? E aí é aí que surge também um pequeno erro no mercado de trabalho, que para começar a modelar essas informações, todo mundo orienta vocês a fazer um projeto arquitetônico, a fazer um projeto de engenharia, para que a gente consiga quantibilizar, né, para quantificar os materiais de obra, né, a mão de obra que vai trabalhar, e daí sim se tem um custo. Só que para tu chegar e fazer todo esse processo, né, leva tempo, leva dinheiro, leva investimento, e quando se viu, né, já se investiu muito tempo num projeto, já se gastou muitas horas e não se quer mais dar um passo atrás, porque daí é nesse momento que se vê que a obra saiu do controle. Já muitas vezes antes da obra começar, já é possível se perceber isso, mas a maior parte não recua porque já se investiu muito tempo, muito dinheiro, tá? Então assim, pessoal, esse curso ele surgiu para inverter a lógica de mercado, para que a gente veja o custo da casa muito antes da gente fazer esses projetos, tá? Então essa é a dúvida que aparece com mais frequência no mercado. Quase ninguém consegue responder sem dar um chute. Qualquer profissional que vocês cheguem como arquiteto, engenheiro, construtor e vocês perguntam para eles, que é a pergunta que mais acontece, tá? Normalmente a resposta é baseada em chute, pessoal. Infelizmente é um chute e é um chute que conforta. É um chute que vocês muitas vezes sentem assim, é um profissional da construção que está me dizendo isso. Então isso é verdade, né? É um chute que muitas vezes é um valor mais baixo, porque também isso conforta. Então esse chute, pessoal, tá, é de uma irresponsabilidade muito grande, né, porque chegar ali para um profissional, para um construtor, para um empreiteiro, para um engenheiro, para o arquiteto e perguntar quanto vai custar a minha casa, e ele simplesmente responder: "Ah, aqui o mercado normalmente fica entre 2.500 a 3.000, aqui normalmente o mercado tu já consegue a partir de 2.200 a começar a construir uma casa mais econômica", o 2.200 o metro quadrado, que eu quero dizer, tá? Então, existe muito esse chute que se dá para, né, não perder o cliente, para que o cliente se sinta confortável do tipo, ah, se eu construir uma casa até 100 metros quadrados, a partir de 2.200, tá mais ou menos dentro daquilo que eu consigo, daquilo que eu imagino, mas será que é esse o custo real? Será que não tem mais nada envolvido nesse custo de metro quadrado, além desses 2.200? Será que esses 2.200 realmente é o que o mercado pratica, sabe? Então, pessoal, o que se vê é que quando se dá esses chutes, se desenvolve o projeto e o projeto muitas vezes
o cliente já sabe que está estourando ali um pouquinho, porque assim, eu precisava uma área um pouquinho maior, mas eu vou botar essa área um pouquinho maior porque eu acho que vai dar. É sempre nesse parece que dá, e quando começa a obra, no andamento da obra se percebe que aquele parece que dá, não dá. Então, pessoal, né, todo cliente fica inseguro na hora de começar o projeto, e eu vou dizer para vocês que os profissionais da construção civil, os arquitetos, também. Porque quando tu diz para o cliente, a partir de 2.500 já consegue começar a construir, tá? E tu começa a desenvolver o projeto, o cliente ele já está com aquela concepção, com aquela ideia na cabeça. Muitas vezes se começa a obra sem fazer um orçamento executivo da obra e só se sabe os custos reais dessa obra na medida que tu vai contratando, comprando os materiais, né? Porque e daí muitas vezes se vê que aquilo que foi planejado, aquilo que o arquiteto comentou, muitas vezes não é bem assim, não é, tá? Não é o real, não é o custo real, aquilo foi dado mais para que o cliente consiga ter uma noção, uma referência, um valor referencial, mas ele é um valor referencial, ele não é um método que foi aplicado, ele não é nada que realmente diga que vai ser aquilo. E quase que 100% das vezes, pessoal, não é aquilo. Aquele custo ali que foi dito, ele é só uma referência. É só para que o cliente dê o primeiro passo, para que ele não fique sem respostas, tá? Então, pessoal, esse método ele veio para inverter toda essa lógica e poder dar real segurança para vocês, tá ok?